esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. podemos nos assentar um momento. Hoje, esse Evangelho providencialmente nos leva a tantas dimensões para ser rezadas, entre elas o serviço. A sogra de Pedro, que depois de ser curada, coloca-se a servir Jesus, os discípulos. Mas eu gostaria de tocar hoje um pouquinho nessa dimensão da cura de Jesus à sogra de Pedro, falando um pouco sobre o sacramento da unção dos enfermos. Essa passagem, ela é justamente a passagem que fundamenta também o sacramento da unção dos enfermos, onde Cristo se aproxima desta senhora, certamente já era uma senhora, estava doente, acamada, e Jesus a levanta, Jesus a cura. O sacramento da unção dos enfermos, em primeiro lugar, é um sacramento de cura. Ontem, até numa reunião, tem alguns casais aqui, eu falava com eles sobre isso, porque se criou na cabeça de muitas pessoas que o sacramento da unção dos enfermos é o sacramento da última hora, né? Anteriormente, antes do Concílio Vaticano II, antes do concílio, se chamava de viático, né? Era o sacramento do viático, que era justamente os últimos sacramentos que a pessoa recebia para partir para a eternidade. Ela era preparada. Mas a igreja, ela veio trazer, um aprofundamento maior sobre o sacramento da unção dos enfermos. Depois do concílio, o sacramento ainda foi desenvolvido teologicamente para que os cristãos, os católicos, pudessem compreender a grandeza que é receber o sacramento da unção dos enfermos. Então, a primeira coisa, o sacramento da unção dos enfermos não é para matar ninguém, né?
Tiremos isso da nossa cabeça. Porque tem gente que tem até medo, né? Quando o padre chega. Uma vez eu fiquei olhando para o rosto das pessoas entrando no hospital, né? Quando eu entrava, as pessoas quase que falavam assim: esse não escapa, né? Hoje um vai para o céu. Mas é verdade, na cabeça das pessoas elas ligaram o sacramento da unção com a pessoa morrer. E não é isso, gente. O sacramento da unção é um sacramento de cura. Nós pedimos, depois vocês olhem, né, as orações que o sacerdote faz na unção dos enfermos. Toda a oração é pedindo a cura do corpo e da alma para o doente. Então, por isso é tão importante, quando alguém fica doente, pedir ao sacerdote a unção dos enfermos. E se é uma criança, se é um jovem, se é um adulto, ou se é já uma pessoa já mais debilitada, idosa, todos podem receber a unção dos enfermos. Até mesmo uma criancinha que esteja doente, se ela já é batizada, ela pode receber a unção dos enfermos para a cura física e para a cura espiritual também. O sacramento vai servir para aquele que está doente, ou para aquele que talvez está próximo também de partir para a eternidade, pode acontecer também, né? Quando a pessoa recebe o sacramento, ela está preparada também para o seu encontro com Deus. Então vejam a importância, e aqui é muito importante dizer o seguinte, de dizer para as pessoas, não ficar esperando, né, alguém ir para o hospital e quase que está morrendo no hospital, para depois a gente pedir o sacerdote, né, para ir lá ungir a pessoa quase que nos últimos segundos. É muito importante que quando alguém fique doente, já buscar os sacramentos de cura. Quais são os sacramentos de cura? Confissão, que cura a nossa alma, que nos cura da ferida do pecado, e o sacramento da unção dos enfermos, que nos dá a cura da alma e a cura física. Eu me recordo dos meus primeiros anos de padre, que ficou muito marcado, né, para mim, uma unção que eu não realizei, porque a pessoa não quis. Mas a família queria que aquela pessoa, que aquele senhor recebesse a unção dos enfermos. Quando eu cheguei para fazer a unção, aquele senhor, eu acho que ele tinha essa mentalidade, né, de que quando chegasse o padre, ele não ia escapar, né? Mas ele ficou super nervoso. Quando eu entrei no quarto, ele falou: não quero padre aqui, né? Eu já levei um susto já, né? Ele acamado, mas eu percebi que ele tinha essa mentalidade. Ele tinha medo de que o padre iria rezar e de que ele iria morrer. E conversei, expliquei, mas ele foi relutante e não quis receber a unção dos enfermos. Eu saí de lá, percebi que ele estava muito doente, rezei por ele, mas uma hora e meia, meu telefone tocou de novo, e a família disse: acabou de falecer, padre, né? Eu fiquei muito triste, né, naquele dia, né? Mas eu respeitei a liberdade, né, daquele senhor, pela má compreensão. Ele não entendia o que era de fato o sacramento da unção dos enfermos. Veja a importância, meus irmãos e irmãs, de todos nós entendermos bem o que significa o sacramento, para que a gente possa ensinar as pessoas também. Então, tiremos da nossa cabeça essa mentalidade. É quase que uma superstição que se criou. Se fez do sacramento da unção dos enfermos um estilo de uma superstição, de que ao invés de fazer coisa boa, faz coisa ruim, mata as pessoas, né?
Então, não é isso. O sacramento da unção é sacramento de cura. E assim como Jesus fez no Evangelho de hoje, veja, Jesus entrou na casa de Pedro, aquela mulher estava doente, Jesus levantou aquela mulher, curou-se espiritualmente e fisicamente. Os sacramentos servem para isso, para provocar a graça de Deus na nossa vida. Por isso a gente precisa aproveitar bem, levar o doente até o sacerdote para receber a unção. Se o doente não consegue, aí levar o sacerdote até o doente, né? E ontem eu achei interessante um senhor falar: a gente tem que lutar para levar o padre, tem que lutar mesmo, né? Não desiste na primeira não, tá certo? Porque às vezes o pessoal já desiste na primeira dificuldade. O padre eu acho que não pode ir, aí a pessoa já nem procura mais. Vai em busca do sacerdote, leve o sacerdote até a pessoa que precisa ser ungida, né? Não fique nas primeiras dificuldades. Então, isso é muito importante, né? Busquemos aproveitar, né, desta graça que é o sacramento da unção. Vamos continuar nossa Santa Missa também colocando na presença de Deus a nossa festividade. Como eu falei, o Evangelho nos leva a pensar também no servir, e é bonito perceber em tantas pessoas na nossa paróquia esse desejo, essa motivação, essa alegria em servir. Tem gente que fica até triste porque não é convidado para trabalhar, né? Então os festeiros são prova disso, né? Porque não se consegue chamar todo mundo que quer trabalhar. Então, vocês foram escolhidos, muitos de vocês. Então, que Deus possa também recompensar a bondade, a generosidade de cada um em servir, né, a Deus nos pequenos detalhes. Cada um vai servir do seu jeito, no seu lugar, no seu espaço, com os seus dons, né, e que o Senhor possa recompensar a bondade de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.